Olá, sejam muito bem-vindos ao pré-evento da Feira Nacional do Amendoim. Neste bate-papo entre técnicos, produtor rural e representantes de cooperativas e outras entidades do setor, vamos conversar sobre as perspectivas para a cultura. A 6ª edição da Feira Nacional do Amendoim acontece nos próximos dias 7, 8 e 9 de agosto, na Estação Cora Coralina, em Jaboticabal. Entrada gratuita para shows, praça de alimentação e feira de negócios. Para a programação técnica, inscrições em feiranacionaldoamendoim.com.br. Em nosso bate-papo, a participação de Valdomiro Teixeira de Carvalho Júnior, diretor-presidente da Canda, Júlio Carlos de Arruda, diretor-presidente da Casul, Helder Lamberti, produtor rural, executivo do canal Amendoim Brasil, José Rossato Júnior, presidente da Câmara Setorial do Amendoim, Eric Paniagua, coordenador comercial da Coplana, e Sérgio de Souza Nakage, presidente do Sindicato Rural de Jaboticabal, vice-presidente da Feira Nacional do Amendoim. Para a abertura, a participação de Pedro da Costa Aguiar Alves, professor titular da FCAV Unesp Jaboticabal, presidente da FUNEP e presidente da Feira Nacional do Amendoim. Esta conversa será mediada por Dr. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, engenheiro agrônomo, agricultor, professor emérito da FGV. Participou e participa de inúmeros conselhos empresariais, institucionais e acadêmicos, líder cooperativista no Brasil e no mundo. Um bom evento a todos. Olá a todos, é um prazer tê-los aqui hoje presentes nesse webinar, onde nós vamos tratar sobre as perspectivas mercadológicas da cultura do amendoim na visão das cooperativas. E para tanto, nós convidamos o professor Roberto Rodrigues para ser o nosso mediador, e nesse encontro nós teremos a participação de cooperativas, produtor rural, sindicato rural, e é um tema que é muito importante, gera expectativa. A gente vai tratá-lo aqui numa discussão muito aberta, dinâmica. Então, agradeço muito já de antemão a participação, lógico, do professor Roberto Rodrigues, que foi meu professor e meu paraninfo, né? Do Rossato, do Sérgio, do Eric, Valdomiro, do Júlio e do Helder. Muito obrigado a todos por terem aceitado o nosso convite, e a gente tem a maior expectativa de que essa reunião seja realmente muito produtiva para a cultura do amendoim, que a gente tanto preza e tanto quer ver aumentar Brasil afora. Então, sem me alongar muito, eu já passo a palavra ao Dr. Roberto Rodrigues. Professor, fique à vontade. Professor Pedro, muito obrigado pela introdução ao tema. Eu agradeço muito pela oportunidade também de conversar com tantos amigos e conhecidos de longa data. E o tema é muito mais comercialização, papel das cooperativas, mas eu queria iniciar essa conversa fazendo uma pergunta ao Rosseto, que preside a Câmara Setorial de Amendoim aqui do Estado de São Paulo. Caro Rosseto, tudo bem com você, meu amigo? Oi, professor, como vai o senhor? Tudo bem, felizmente. A pergunta é a seguinte, a gente tem conversado já algumas vezes, eu queria só me atualizar sobre o tema da tecnologia, Rosseto. A gente já conversou mais de uma vez sobre isso, discutindo o fato de que o agronômico de Campinas, que tinha uma liderança grande nessa área da tecnologia do amendoim, aparentemente está sem continuidade. Quer saber como é que está a situação, Rosseto? Ô, professor, obrigado pela pergunta, prazer estar aqui com o senhor e com os colegas também, Sérgio, Eric, Valdomiro, Helder e o Júlio, e da mesma forma agradecer ao professor Pedro pela oportunidade. Nós temos o amendoim, professor, é uma cultura que ele depende muito de políticas públicas, e em relação à pesquisa, e principalmente ao IAC, ele ganhou um outro parceiro que tem sido a Embrapa. A Embrapa tem sido um parceiro forte também no melhoramento genético de amendoim, de novas variedades de amendoim. Fora isso, você acaba tendo uma organização da cadeia, e aí acredito que aqui ganha muito sentido o papel da Câmara Setorial do Amendoim no Estado de São Paulo, que é reconhecida pelo próprio governo como uma das mais atuantes dentro das cadeias produtivas agrícolas, de organizar e propor parcerias público-privadas. Hoje a Câmara Setorial ela tem ali o antes da porteira, o dentro, no sentido da figura do produtor rural, e o pós-porteira, trazendo as cooperativas, as cerealistas, as comercializadoras e agroindústrias ligadas ao amendoim. E aí você passa a ter nessa dinâmica setorial
uma organização que permite você puxar pesquisas, puxar agendas que sejam importantes para o próprio setor. Então, nós temos como expectativa muito em breve que outras parcerias aconteçam por intermédio de uma cadeia setorial organizada que passa a influenciar a iniciativa privada e pública e aí compor uma parceria que seja no sentido de destravar os desafios da cultura do amendoim no estado de São Paulo. Ou seja, essa solução de continuidade é apenas um intervalo. Provavelmente daqui a pouco vou ter continuação das pesquisas de amendoim no agronômico de Campinas. É isso que está dizendo para mim? Perfeito, professor. O papel do agronômico de Campinas ele é fundamental. O Brasil passou a se tornar um grande exportador a partir do momento que ele, no ano 2000, 2001, passa a inserir variedades adaptadas ao cultivo runner, à mecanização. E isso ganha também o apetite das indústrias que passam a ver nesse amendoim um tempo de prateleira, o shelf life mais alongado, maior. E isso permitiu a gente acessar o mercado externo. Vale lembrar que, lá na década de 70 e 80, o óleo de amendoim ele dominava o mercado. E a introdução da soja, pelo custo de produção e pela quantidade de óleo extraído, tomou o lugar do amendoim, que passou umas 3 décadas tentando encontrar qual que era o seu propósito olhando para o Brasil. E quando a gente passa a olhar para o futuro, o agronômico tem papel fundamental e tem sido, né? O senhor ter uma ideia, a área brasileira de cultivo de amendoim cresceu 70% nos últimos 5 anos, nas últimas 5 safras, e a produção 92%. Ou seja, a gente está ganhando em área e também em produtividade, muito à semelhança dos dados que o senhor sempre muito bem apresenta em relação ao agro brasileiro e o crescimento mais em produtividade do que em área plantada. Muito bom. Obrigado, Rossato. Bom, Guariba já falou, então eu queria ouvir agora, antes de falar com o Eric, com o próprio Sérgio, andar para frente um pouquinho, falar com o Valdomiro Teixeira da Canda. Meu amigo Valdomiro, boa tarde, prazer estar com você aqui nessa reunião. Olá, Roberto, aí a todos vocês, um prazer imenso poder participar deste evento. Vamos lá, Valdomiro, como é que está enxergando o papel das cooperativas no tema do amendoim, tanto na área interna como na área internacional? A Canda está localizada em regiões que o amendoim tem avançado de forma expressiva. E a gente, voltado para a cultura, nós, há alguns anos atrás, nós fomos buscar o Rodolfo, que é um técnico renomado do setor, para que ele nos trouxesse orientações para que a gente pudesse ajudar o nosso cooperado da melhor maneira possível nas recomendações de fungicidas, inseticidas, sementes, tá? E vem avançando bastante todo esse trabalho que a Canda vem desenvolvendo com o Rodolfo e a equipe, tá? Temos um trabalho que vem sendo de grande importância, que é exatamente junto com o melhoramento genético que o IAC desenvolve há tanto tempo, e o Rodolfo acompanha isso há muitos anos. E esse é um direcionamento importante, porque a gente tem regiões diferentes em termos de solo, em termos de clima, tá? Em termos de pluviosidade, e tem sido muito assertivo esse trabalho que a gente vem fazendo no âmbito técnico, especificamente mais voltado à produção de sementes. Temos também alguns campos de experimentação que são importantes, que a gente conseguiu fazer um monitoramento sobre fungicidas, um problema que todos sabem, é um problema bastante sério para a cultura do amendoim, e a gente já desenvolveu aqui esse trabalho de pesquisa, tá, para fazer as melhores indicações dos fungicidas para a cultura, independente de marca, independente de laboratório, tá? Temos feito realmente uma recomendação muito assertiva para melhorar
a eficiência e a produtividade de todos os nossos cooperados. Quer dizer, você está investindo muito em tecnologia, né, Valdomiro? Com o apoio do Rodolfo aí. A pergunta seguinte é assim, o amendoim já tem um peso importante na cana, na faturamento da cana? Veja bem, Roberto, hoje tem um peso importante, tá? A cana que historicamente passou muitos anos com 60%, 70% dos seus negócios em cana. Só que na reforma da cana, a cultura mais específica que a gente tem aqui no oeste do estado e também em outras regiões é a cultura do amendoim. Tá? Nós precisávamos, na realidade, ter competência técnica, tá? E poder levar esse diálogo com o nosso produtor, com o nosso cooperado, exatamente para que ele entenda o quanto a cooperativa pode ajudá-lo, tá? Em produzir mais e melhor. Então, hoje o amendoim é bem expressivo dentro da nossa atividade. Obrigado, Valdomiro. Eu queria agora passar o assunto para o Júlio. O Júlio, a Casu, o amendoim tem um peso muito grande para a Casu. Queria fazer uma pergunta para você. Eu tenho os dados aqui mostrando que o Brasil é hoje o 10º maior produtor mundial de amendoim, com apenas 2% do mercado de produção. Mas é o 5º maior exportador, com 9% do mercado de exportação. A pergunta é, você enxerga um potencial de crescimento maior na produção, na exportação? Eu enxergo como um crescimento, sim. Eu acho que nós estamos cada vez mais investindo na cultura, investindo na agroindústria, e a gente tem uma visão muito grande no amendoim. Mesmo aqui na região do Oeste Paulista, que tem umas dificuldades de chuva, a gente enxerga como um crescimento, pois o amendoim é um pouco mais resistente do que a soja. Então a gente enxerga como um crescimento muito grande. Respondi, doutor? Mas você tem uma ideia de esse crescimento seria quanto? Nós somos hoje 2% do mercado mundial produtivo e 9% do mercado comercial. Essa expectativa tem alguma numerologia ou ainda é muito cedo para falar sobre números? Eu acho que é cedo. Nós crescemos bastante de 5 anos para cá. Crescemos muito aqui no Brasil, tá? E está em crescimento, com certeza. Mas é cedo para dizer alguma coisa em números. Por exemplo, esse ano foi um ano atípico aqui para o Oeste Paulista. Produziu muito pouco. Teve uma quebra aí de 50% a 70% de produtividade. Então, é cedo aí para dizer alguma coisa. Vamos lá. Eric, em Guariba, o amendoim virou uma cultura importantíssima do ponto de vista de integração com a cana-de-açúcar, né? E crescendo bastante nesses anos todos. A pergunta é a seguinte: qual é o perfil do produtor de cana que usa o amendoim na rotação de cultura? É grande, médio, pequeno? Qual é o padrão tecnológico de gestão dele, Eric? Olá a todos, obrigado pela pergunta, Dr. Roberto, e primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Acredito que temos de todos os perfis, né, dos menores aos maiores. Temos muito ainda o que investir em tecnologia, em conhecimento, e esse é um dos papéis aqui da cooperativa, buscar informação, buscar conhecimento, buscar tecnologia para promover a sustentabilidade aqui para os nossos produtores. Bom, mas então o perfil não é um perfil uniforme, não é só pequeno, nem médio, nem grande, tem todo mundo na parada. O padrão tecnológico é o mesmo para todo mundo? Não, Dr. Roberto Rodrigues, não é o mesmo para todo mundo. Isso significa, portanto, que a produtividade não é a mesma para todo mundo. E o que representa isso para a cooperativa em termos de recebimento de produção? O que vem do grande, do pequeno, do médio? Quanto por cento vem de cada setor para a Presídio de Guariba, por enquanto, hoje em dia? Doutor Roberto, se me permite, eu gostaria da consulta ou do Sérgio ou do Rossato para responder essa, que eu estou aqui mais voltado na área comercial, então peço até desculpas, mas gostaria de uma consulta aqui. Tá certo. Professor? Então, oi.
Tudo bem com o senhor? Oi. Eu queria corroborar um pouco com a pergunta para o Eric. Oi, Sérgio. Primeiramente, agradecer, né, por estar participando desta sala com pessoas importantes aí dentro da cadeia produtiva do amendoim. Eu acho que o amendoim cresceu muito nos últimos anos, ele evoluiu, ele passou, o Rossato colocou bem, na década de 60, 70, amendoim era em torno de 70% do óleo comestível utilizado no Brasil, um pouco do óleo de algodão e outros óleos aí. E hoje em dia, eu falo que a cadeia do amendoim nos últimos 15 anos, 20 anos, ela se aperfeiçoou de tal forma, né, trazendo a mecanização, trazendo aquela facilidade, vamos dizer assim, para o produtor, para ele conseguir crescer dentro da cultura do amendoim. E o produtor, hoje a gente nota que nessas últimas décadas, eram produtores pequenos em cana, que se especializaram, né, na cultura do amendoim, e hoje são grandes produtores de amendoim e também muitos grandes produtores de cana. Então, o pequeno lá atrás, produtor de amendoim, com pequenas áreas de cana, queria otimizar maquinário, funcionário, naquele momento onde tinha aquela paradeira na cana, né, professor? Naquela hora, eu digo que no verão, período do verão, os produtores tinham uma ociosidade dentro da sua atividade agrícola, então ele aproveitou, otimizou e deu certo, né? E graças ao senhor, o senhor foi um precursor disso tudo, lá atrás, colocando a soja aí na reforma dos canaviais, posteriormente o amendoim. É uma cultura hoje que eu digo que em Jaboticabal é a segunda maior economia, como o Valdomiro colocou, é uma economia hoje que movimenta o município, o comércio, a cidade depois da cana-de-açúcar. Então eram pequenos produtores, se tornaram grandes, e hoje na cooperativa, né, falando um pouquinho também, hoje a gente fala que nós temos aí uma pequena quantidade de produtores, né, que detêm maiores áreas, que são produtores grandes, e a gente fala que é um mutualismo, professor, que um ajuda o outro. O grande ajuda o pequeno dentro do cooperativismo e o pequeno ajuda o grande. Bom, isso aí, Sérgio. Parabéns, porque isso é papel de cooperativa mesmo. Todo mundo, um ajuda o outro. Isso é a doutrina do cooperativismo. Obrigado, Pedro, pela resposta aqui. Professor Pedro, o senhor é o presidente da feira que vai acontecer lá da amendoim. A pergunta é um pouco capciosa. Por que a escola de Jaboticabal, minha escola, eu dei aula durante tantos anos, com muita alegria, muito prazer, por que a faculdade abriga no seu seio o presidente da feira? Qual é a razão, a ligação da faculdade com o setor do amendoim? E não com a cana, não com a soja, não com outros produtos? É interessante a pergunta, Roberto. Na verdade, foi um empurrão ligado à família da minha esposa. Então, eu aqui na faculdade, eu leciono fisiologia vegetal e trabalho com plantas daninhas, na área de hematologia. E aí, participando de um evento na minha área, eu falei, poxa, por que não tem um evento semelhante voltado à cultura do amendoim? E aí nós começamos a organizar um encontro sobre a cultura do amendoim, que vai ser para o seu 21º ano. Esse encontro foi crescendo, e aí, em discussões durante o encontro, achamos por bem tirá-lo da faculdade e levá-lo para a cidade, para popularizar a cultura do amendoim. E isso deu muito certo. Nós estamos indo para o 6º ano da feira. A feira, o próprio encontro já trouxe vários benefícios diretos à cultura do amendoim, como, por exemplo, a própria reativação da Câmara Setorial, hoje presidida pelo Rossato, foi em decorrência do encontro. A Jaboticabal, capital estadual do amendoim, a inclusão do amendoim como monocrops junto ao Ministério da Agricultura, e mais recentemente a Jaboticabal como arranjo produtivo local, a PL Agro, né? Então, assim, a coisa cresceu e aí a ideia foi popularizar para a comunidade. Como o Sérgio falou, a cultura é muito importante para o município e para a região, só que pouca gente conhecia a cultura nos seus detalhes. Então, bom, vamos levar a cultura à população. Então, o encontro foi para a cidade, junto ao encontro, levamos toda uma feira de negócio, a parte gastronômica, artística, cultural, filantrópica, concurso gastronômico, uma coisa muito bem variada, que contempla várias vertentes. E a coisa, assim, foi uma receita de várias conversas, né,
que deu muito certo. E está aí no 6º ano, e a gente conseguiu popularizar a cultura do amendoim para a população. A população agora sabe que o amendoim está embaixo da terra, né? Então isso é muito importante para a gente. Eu acho muito bacana esse, professor Pedro, porque não é uma tendência conhecida no Brasil. Né? Universidades americanas, também europeias, tem muito essa visão de uma atividade cultural majoritária na sua região ser encampada pela universidade e se transforma num especialista naquela área. Né? No Brasil isso não é uma coisa comum, então eu fico feliz de ver Jaboticabal com esse projeto, porque é uma cultura relevante para o município, para a região toda, né? E a Escola de Agronomia incorpora esse processo numa discussão mais ampla. Né? E agora, na sua expectativa, o que vai acontecer esse ano? Quantas pessoas virão em termos de nacionais ou internacionais? Se a gente pensar em termos do encontro, a parte técnica científica, eu imagino que em torno de 500, 600 pessoas vão participar diariamente do evento. Assim, as pessoas meio que selecionam palestra, então ficam entra e sai, né? E a gente tem um trânsito diário na feira, que pega o encontro e as demais atividades, em torno de 5 a 7 mil pessoas. Então, isso para a gente é muito importante, mas pensando na cultura, em termos do encontro, que é um fórum da discussão sobre a cultura do amendoim, nós temos aí 500 a 600 pessoas. Eu acho que isso é muito interessante, porque vem pessoal do Brasil inteiro, o encontro virou uma referência nacional, né, pela qualidade técnica das palestras, pela discussão que é gerada no transcorrer do encontro, e também virou uma referência internacional. Então nós temos pessoal da Argentina, Estados Unidos vindo participar, e eles comentam, olha, como a coisa cresceu, o que era e o que é hoje, né? Então vocês estão de parabéns por ter conseguido centralizar a cultura do amendoim dessa forma como vocês estão fazendo aqui. Foi bem interessante mesmo. Muito bacana, professor, muito bacana. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho aí. Ô, Sato, você preside a Câmara Estadual do Amendoim aqui em São Paulo, a Secretaria de São Paulo. Os números são impressionantes, né? Eu estou vendo aqui que a oferta mundial esse ano deve ser de 51 milhões de toneladas, e o consumo 50 milhões de toneladas. Portanto, a oferta e a demanda estão mais ou menos equilibrados em termos globais, né? O consumo deve crescer 4% em relação ao ano passado, e a produção 5% em relação ao ano passado, em termos mundiais. Isso aí, Rossato, o que significa em termos de mercado para nós? Jaboticabal, como foi dito pelo professor, capital nacional do amendoim. Agora, hoje tem amendoim em Tocantins, tem amendoim em Minas Gerais, um pouco no Paraná também. Como é que você vê esse horizonte de médio prazo para nós aqui no Brasil, para nossa região, particularmente? Professor, está caindo no nosso colo a oportunidade para o amendoim também. O Brasil, ele, como agro, ele já é apontado como a solução para a segurança alimentar, né, que o senhor é o embaixador dessa agenda, e que cada vez mais, com o crescimento da população que ainda continua, principalmente puxado por Ásia e África, e um esgotamento de áreas de fronteira, quando você olha para os países que são os principais produtores, você não tem ninguém com terra disponível, com tecnologia, que nós temos na cultura do amendoim, e com pessoas para poder pegar esse bastão e seguir com essa agenda. Se nós buscarmos aí olhar os principais produtores, não tem ninguém com grandes chances como o Brasil. Para ter uma ideia, China, Índia, Estados Unidos, Argentina e Sudão são os 5 principais produtores. Ninguém ali tem muita oportunidade de expansão. Quando a gente olha para o Brasil, que tem hoje quase 300 mil hectares de área plantada, só de cana-de-açúcar, em áreas de reforma, anualmente, nós temos 3 vezes mais do que isso. Pelo menos. Pelo menos. Se a gente pensar numa reforma aí de 10% do canavial ao ano. Ou seja, nós estamos falando de só na cana-de-açúcar, um espaço que, lógico que não vai acontecer, porque você tem aí a dinâmica dentro do setor sucroenergético de não ter só o amendoim, mas ter a soja, ter adubação verde, cana de ano, mas só na cana-de-açúcar, se a gente quisesse, a gente poderia triplicar. Um outro dado interessante é a quantidade de pasto que a gente tem disponível, né? Nós não estamos falando nem em áreas de vegetação, é área de pasto mesmo, em que 50% das pastagens brasileiras são consideradas
numa situação crítica e que não tem uma capacidade de suporte animal que deveria ter tecnicamente. E passa a ter agora uma outra opção, que é áreas do Mato Grosso, do Cerrado, em que a soja tem tido situações desafiadoras, seja por fertilidade, ou seja por principalmente nematóides que atacam a soja e que no caso do amendoim você não teria esse problema. E no eventual momento em que a soja volta para os seus patamares de preços históricos e o produtor de soja, o sojicultor, ele começa a olhar alternativas, o amendoim tem sido uma opção, junto com o gergelim nas áreas de cerrado, para o produtor de soja olhar e começar a trazê-lo para dentro do seu sistema de produção. Então, o amendoim, que hoje está em 84% da produção brasileira no estado de São Paulo, ele passa a ter, nesses estados que o senhor citou e outros demais, limítrofes aqui ao estado de São Paulo, como áreas em que ele tem crescido, tem se expandido, e dada essa conjuntura da soja, provavelmente nós teremos aí um incentivo adicional para o crescimento do setor. Ótimo. Bom, você está colocando o tema sempre sobre a outra tecnologia, né? Quanto a vez vão avançar cada vez mais. Eu quero voltar agora para o Eric, que está responsável pela área comercial do amendoim na cooperativa. Eric, a cooperativa de Guariba agregou valor, né? Como a indústria, produz sementes, exporta, tal coisa. Uma pergunta de analfabeto aqui. Qual é a diferença de preço? Um produtor que vende amendoim grão, o que agrega de valor ele vender industrializado? Qual é a diferença entre a produto, matéria-prima, e o preço industrializado para o produtor? Olá, doutor Roberto. Perdão se eu entendi bem a pergunta, seria a diferença de preço entre o amendoim em casca bruto, colhido diretamente do campo, e o amendoim já debulhado, beneficiado? Beneficiado. Que a cooperativa vende. Agora o produtor ganha. Ele vai vender para a cooperativa por um preço X, ele vai vender por um preço Y. O que o produtor ganha nessa diferença? Eu acho que a maior agregação de valor, ela está na segregação do produto, na separação do produto tipo 1, tipo 2, tipo 3, até o tipo 5. O que o produtor vai ganhar realmente é quando ele consegue produzir um amendoim tipo 1 padrão Europa, que é um amendoim tão difícil de se ver hoje em dia nessa safra, né? O Brasil, ele exporta aí em média de 60 a 70 mil toneladas para a União Europeia, que é o mercado de maior valor agregado, e a expectativa é que esse ano é que chegue ali próximo a 20 mil toneladas, né? Ou seja, um volume 70% menor. Então, a agregação de valor, ela estaria na segregação do produto do produtor. Ser um tipo 1 padrão Europa, dentro da aflatoxina e dentro dos pesticidas permitidos na União Europeia também. Ou seja, qualidade, né? Qualidade, resumindo. Tá. E a cooperativa segrega também, ela vai vender tipo 1, tipo 2, tipo 3 com preços diferentes. Qual que é a diferença entre um preço e outro? Tipo 1 e tipo 5, por exemplo. O tipo 1, atualmente, nós estamos com preços bem estáveis na União Europeia, na casa de $1.850, né? Depois da última alta, que chegou até $2.200 com a quebra de safra da Argentina no ano anterior. Hoje esse preço aí está na casa de $1.850, enquanto um amendoim que vai para óleo, né, classificado com tipo 5, acima de 50 ppb, hoje as indústrias de óleos estão pagando aí em média R$80, né, com os preços do óleo para a China na casa de $1.720, $1.750, os preços do farelo, né, que é o subproduto, né, na hora da extração do óleo, girando na casa de R$950 até R$1.050 a tonelada, com bastante dificuldade para vender, pois é um produto que no momento está competindo diretamente com o DDG de milho e tende a ter mais um pouco de redução nesse momento agora com o início da colheita do algodão, que vem competindo também. Interessante, boa. Professor, boa posso aproveitar a pergunta do senhor e ver do lado claro. do produtor Welder. Como é que ele está vendo essa diferença de mercado, entregar o amendoim inteiro, o amendoim debulhado? Como é que o Welder vê isso? Olá, tudo bem?
Como vai todo mundo? Um prazer estar aqui com vocês. Tá em grandes nomes aí da cultura do amendoim, grandes representantes. Eu aqui com esse peso este ano de representar os produtores rurais, né? Que ano complicado para todo mundo, né? A gente sabe que para os produtores e também para a indústria, para os exportadores, está bem complicado. Ô, Helder, você tem uma representação importantíssima, é nobre. Representar o produtor rural é nobre. Parabéns para você, filho. Obrigado, Roberto. Eu agradeço imensamente. Essa representação muito pesada este ano, porque nós, produtores do campo, nós sofremos uma perca de produtividade muito forte. Assim, foi assim, em algumas regiões foi a um nível desastroso. Então, os preços hoje de mercado, para nós produtores, não são preços nada agradáveis. Por quê? Porque as percas foram tão altas que se o preço da saca de amendoim dobrasse, provavelmente de muitos produtores não cobriria os gastos, né? Ainda sairia no prejuízo. Então, por conta das interferências climáticas, e consequentemente, nós temos as consequências de qualidade, que aí chega no produto final para a indústria, não temos a qualidade suficiente para entregar aí para a exportação da Europa, né? Por conta do clima esse ano. Mas os preços do amendoim hoje, né, a gente tem os produtores que são associados às cooperativas, né, que entregam diretamente às cooperativas, e aqui nas regiões de Tupã, de Presidente Prudente, nós temos muitos produtores que têm os seus próprios armazéns, que fazem a sua própria secagem. E qual que é o objetivo desses produtores aqui na região? Acho que vocês vão saber melhor que eu. Aqui na nossa região, o pessoal faltava um pouco das cooperativas aqui. Então, os produtores começaram a se estruturar para conseguir agregar valor. Então, hoje, o produtor aqui de Tupã, de Presidente Prudente, ele busca secar, armazenar, às vezes beneficiar, debulhar o seu amendoim e comercializar para as indústrias, né? Tanto ali de Ribeirão, de Tupã, de outros estados. Mas, a minha opinião, assim, eu sei que a minha opinião como produtor é que os preços esse ano não estão bons para o produtor, porque a perca foi muito grande. Mas eu também, como estou no meio fico conversando com todo mundo de mercado de amendoim, eu sei que a situação também não está boa para as indústrias, né? E nem para os exportadores. Tá um ano muito complicado com a super safra da Argentina, o aumento de área plantada dos Estados Unidos, mas, assim, visão do produtor, não foi um ano bom. O produtor do estado de São Paulo está com muito receio do próximo ano, um receio climático, né? Eu visitei algumas regiões como Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e eu vi que a diferença de produtividade foi muito maior por conta que eles tiveram chuvas, né? Porque teve água. Agora o produtor do estado de São Paulo está um pouco com o pé atrás. Os prejuízos desse ano foram muito fortes, né? E o ano que vem tem que entrar bem com cuidado para não escorregar, porque esse ano foi bem puxado para o produtor. Mas a nossa esperança, eu falo para os produtores que eu sempre converso, que a gente tem que manter a positividade e dar passos firmes para o próximo ano para a gente continuar seguindo, produzindo com qualidade, trazendo os aspectos de segregação, de focar. Eu falo para todos os produtores que eu tenho contato que, assim, o preço do amendoim ele vai ser cada vez maior para o produtor que se estruturar melhor, que trouxer a segregação, a tecnologia, a qualidade. Então, assim, é um processo. E a minha expectativa é que para o próximo ano a gente tenha uma safra muito melhor climática. Estamos de olho aí no clima, no El Niño, Laninha, né? Sempre estamos com essa preocupação, mas a expectativa é que o próximo ano seja melhor. Vamos ver como vão ser os preços, né? Uma grande incógnita, um grande medo do produtor, por conta do grande crescimento do amendoim para as outras regiões, vão ter muitas áreas plantadas, a demanda e a busca por sementes está sendo muito alta, então existe um receio tanto climático quanto de preços no próximo ano, mas a gente tem que seguir positivo, fazendo o nosso trabalho bem feito para trazer o amendoim com qualidade, para a gente conseguir seguir na produção aí. Tá certo, Helder. A agricultura é isso aí mesmo, atividade de fé. Tem que ter fé e acreditar. Uma pergunta nessa linha tua, Helder. Esse foi um ano ruim, as situações climáticas, e o preço também não foi grande coisa. Isso é a pior situação que tem no mercado, porque temporalidade baixa e preço baixo é o inferno astral da agricultura. Então, vou fazer uma pergunta para você. Nos últimos 10 anos, como é que nós estamos ficando na média? Nós estamos ficando acima
de um preço adequado ou abaixo do preço adequado em 10 anos? Exclui esse ano. O preço da saca do amendoim, assim, nos últimos 10 anos, ele cresceu significativamente, né? O pessoal que está há mais tempo na cultura do amendoim sabe que o amendoim era comercializado, o saco, a 20, 40 reais, né? Depois fomos para casa dos 40, 50, 60. Só que hoje, de 20, vamos para 100 reais o saco de amendoim. Só que a gente também tem que computar e calcular o aumento do custo da produção, né, dos equipamentos, dos maquinários, do adubo, da semente. Eles cresceram tanto quanto o preço do amendoim. Então, quando a gente dizia de 10 anos atrás o preço do amendoim era R$ 23,00 a saca, R$ 30,00 a saca, nós tínhamos um custo ali equiparado, né? Hoje nós falamos de R$ 100,00 a saca do amendoim, a gente também tem que calcular o custo, a inflação, o crescimento desse custo, porque nós tínhamos equipamentos, vou dar o exemplo de tratores. Tratores há 3, 4 anos atrás, que custavam 350, 400 mil reais, que agora custam 900 mil reais. Então, o aumento do custo do produtor para ele seguir investindo, para ele se manter na cultura é muito alto. Então, esse preço, esse crescimento de preço aí nos últimos 10 anos, o custo também subiu junto. E estamos ali tentando trabalhar o mais distante dele. Mas é sempre difícil, porque os custos seguem subindo, né? Nós vemos o preço do combustível subindo, o preço tudo sobe, então a preocupação dos preços ficarem igualados é sempre grande para o produtor, mas os preços seguem subindo e os custos também. Ok, obrigado. Valdomiro, em relação à canda, a cooperativa tem agregado valor via industrialização, beneficiamento do amendoim. Como é que a cana opera na área industrial? Nós construímos parcerias que funcionam muito bem hoje, tá? Exemplo, Terra Nuts, exemplo, Amendoban, Beatrice, tá? A própria Caçu, né? Muitas vezes a gente está disputando aqui o mesmo cooperado, né? E trabalhando em acordo, em conjunto. Então, na realidade, a opção nossa foi de fazer a parceria e investir na produção de sementes, tá? Secagem, armazenagem com parcerias, tá? Comercialização através de barter ou através do financiamento que nós fazemos e bancamos isso para os nossos cooperados, para o nosso produtor, que é o tal do prazo de safra, né? Tentando, logicamente, sempre ter uma visão de custo, de produtividade, de eficiência na atividade. Então, como não é uma atividade antiga na canda, né, a gente vem trabalhando aí há 10 anos aproximadamente, e isso tem sido construído a duas mãos, tá? E tem sido construído de uma forma bem eficiente, mesmo porque quem mais precisa desses serviços são os pequenos produtores. E eu vi o pessoal fazendo comentários. O grande produtor da cultura do amendoim, ele construiu a sua própria estrutura de secagem, de armazenamento. Tá? Depois ele encaminha para o beneficiamento e a indústria. Mas o pequeno produtor, ele precisa da cooperativa. Tá? E nós temos muitos pequenos produtores na cultura do amendoim, aqui na região de São Paulo, na região de Minas, que vem crescendo bastante. O MS também tem um avanço representativo da lavoura. Tá? Então, estamos com o olho na cultura, com a mão na cultura e muito empenhados em ajudar o nosso cooperado. Obrigado, Valdomiro. Júlio, e vocês aí na Casu? Como é que está a parte de agregação de valor? Nós estamos pensando muito nos nossos agricultores, como disse o Valdomiro aí. Aqui é uma região bem diferente de Jaboticabal, tá? Apesar de terem os grandes aí, tem secador, tem uma forma até de comercializar de outras maneiras, a Caçu investiu bastante em secagem e beneficiamento e exportação, para agregar valor, com certeza. A gente faz o barter,
e se o preço estiver melhor, se a gente conseguir vender melhor no mercado externo, a gente volta a agregar valor para o produtor. Então, é um trabalho aí que está sendo feito já também há um bom tempo, e que está dando resultado tanto para a cooperativa como para o cooperado. Eu queria que cada um desse uma palavra final, mas não vai dar tempo a todo mundo. Então, vou pedir duas coisas. Primeiro, ao Sérgio, que presidente do Sindicato Rural, que está olhando essa coisa mais politicamente, como é que ele vê o amendoim como uma cultura operacional politicamente falando? E depois eu vou pedir para o professor Pedro para fazer o encerramento do nosso evento aqui. Sérgio, rapidinho aí. Joia, professor. Então vamos lá. Professor, alguns pontos importantes aí, né, quando a gente fala na questão política, né, do negócio, da atividade do amendoim, a questão da insegurança, né, insegurança jurídica. Recentemente a gente teve aí uma anulação aí na medida aí do PIS/COFINS, a questão do ITR, isso tudo indiretamente, quer dizer, diretamente, né, afeta todo o produtor, independente se é de amendoim, açúcar, soja, milho. Então, esse é um ponto, e a gente acaba lutando bastante no sentido de buscar pessoas, né, que estão próximas do legislativo para que isso seja revertido, né? A gente tem aproximado bastante em função de um histórico que a gente teve do tratoraço em relação à majoração do CMS lá atrás, deu resultado. O produtor rural criou força com isso, né? No meio legislativo, ninguém quer algo desse tipo, né? Pensando aí na política. Então, a gente vem trabalhando para evitar alguns pontos que afetam, como tributação, o governo buscando uma arrecadação. Então, a gente trabalha no sindicato nesse sentido, claro, para defender, né, todos os interesses dos nossos associados e produtores rurais. Ok, Sérgio. Eu queria agradecer a todos pela participação, mas particularmente ao professor Pedro, que é o grande comandante desse processo todo aí na feira. Queria pedir a ele, então, professor Pedro, que encerrasse a nossa reunião de maneira até uma palavra positiva para todos nós. Bom, antes de mais nada, de novo, eu agradeço muito ao senhor por ter aberto um espaço na sua agenda, estar aqui fazendo essa mediação, essa articulação com pessoas tão significativas para o setor, né? Nós temos representantes da Câmara Setorial, do Sindicato Rural, cooperativas, produtores. Então, para a gente, assim, eu fiquei muito contente com o resultado dessa reunião, desse webinar. Eu acho, assim, trouxe informações muito importantes para o produtor, para as pessoas que atuam no setor. Então, assim, eu estou muito otimista com a cultura, a gente sabe os altos e baixos, né? Eu acho que o pensamento otimista é que vai nos levar adiante, e a nossa intenção é justamente fomentar isso. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês por estarem aqui, dispondo desse tempo, contribuindo cada vez mais para o avanço da cultura do amendoim no Brasil. E aproveito, já encerrando, para convidar a todos, né, os que estão aqui nos ouvindo, para participar do encontro sobre a cultura do amendoim, ou a Feira Nacional do Amendoim, que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de agosto próximo. Então venham, acho que no Encontro do Amendoim teremos palestras técnicas, inclusive abordando o problema climático, né, que é sempre um problema muito grande para qualquer cultura, né? Então a gente está sempre muito preocupado em trazer novas informações. Então, gente, muito obrigado a todos e desejo sucesso nesse ano agrícola do amendoim. Parabéns, professor. Muito obrigado a todos. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos.